Olá, eu sou o Paulo Pascoal, tenho 43 anos, sou angolano, vivo em Lisboa faz este ano 11 anos e estou longe de casa há cerca de 32 anos. Eu saí de casa por uma questão de sobrevivência, de necessidade. Eu saí de Angola quando Angola estava em guerra, em 1992. E passei por Espanha, antes fui para um seminário de padres, depois de Espanha fui para os Estados Unidos, para Nova Iorque, onde vivi 11 anos, portanto neste momento Nova Iorque e Lisboa estão empatadas, vamos ver, creio que Lisboa seguramente que vai ganhar, porque não estou a pensar sair daqui já. E a seguir ainda estive no Canadá há 3 anos e depois ainda viajei pelo mundo 3 anos, vivi um ano em Santo Tomé e Príncipe e estou em Lisboa há 11 anos. Estar longe de casa, eu penso muito que foi uma necessidade. Foi algo que surgiu como uma necessidade, lá está, um país em guerra. Na altura era muito comum pessoas de Angola, os pais, os nossos pais, né, enviaram-nos para estudar fora, para tirar-nos daquele ambiente caótico. Portanto, começou assim. Depois tornou-se quase que numa opção por perceber que as oportunidades para mim estavam fora, o tipo de carreira que eu decidi ter também era um pouco mais complicado tê-la em Angola, mas sempre saí com essa ideia de me formar, de, de me construir enquanto pessoa, enquanto ser humano, para algum dia voltar para casa. É um pouco a história do filho pródigo, né? Que volta sempre. Eu acredito que é voltar em algum dia, não sei quando ainda. As delícias, é muito bom conhecer o mundo, é muito bom viajar. O mundo é um espaço, como espaço incrível, que se consegue ver. Ainda hoje estive a ter uma conversa de quando fiz o Triângulo Dourado, em viajar para o Camboja, para Tailândia, e Indonésia, e Sri Lanka, e Filipinas, e tudo o que se absorve ali, né? Todo um mundo que é tão fantástico, parece que estamos num outro planeta, vemos num mundo meio que animado. Eh, e acho que essa é a parte mais deliciosa, é de conhecer as culturas, de conhecer pessoas de todo o mundo, de conhecer, né, de perceber das mais de 7.000 línguas que falamos e as especificidades de cada cultura, de cada país, as tradições, o que nos reduz a um lugar muito insignificante da nossa própria existência, porque às vezes achamos que tudo o que nós conhecemos é um estado de natureza e que não há mais. Então, de repente, quando somos confrontados ou enfrentados com a ideia do outro e essa diferença, isso faz perceber que não há verdades, não existem verdades absolutas, nunca. E acho que isso é muito bonito, porque dá-nos um espectro maior de tolerância, não diria tolerância, mas de, uma elasticidade na forma como vamos lidar com as pessoas, entender as pessoas e também saber estar com a diferença. E acho que isso é a parte deliciosa. É toda essa diversidade que ganhamos e toda essa elasticidade que ganhamos. Acho que a parte mais dolorosa começa pela saudade. Eu tive que me ensinar a não sentir saudade. Eu lembro-me de estar num seminário de padres muito novinho, né, onde eu passei a minha adolescência, e esse era o meu motto quase. Era a minha mantra, que eu não posso sentir saudades, não posso. Porque os primeiros anos eram muito dolorosos que eu chorava, né? Eu via fotos e ficava a chorar horas. Aquela coisa de estar num colégio só com rapazes e os rapazes não choram, né? A menos os rapazes ainda nos anos 90 éramos educados dessa forma. E de repente eu tinha, sabes que chorar assim com a almofada, antes dos padres apagarem a luz, eu ia ver as fotos que eu tinha da minha família, eles apagavam a luz e eu depois recolhia-me embaixo da almofada e digo, aquele soluçar de não posso realmente chorar. Que curiosamente falando nisso é algo que fica, né? Eu às vezes dou por mim em contenção, que já não precisa ser a contenção, né? Mas ainda choro meio que parece que não me é permitido, e às vezes também gargalho da mesma forma, com certa timidez, são registros que, que vão ficando, e depois mas o que é que eu estou a chorar? Estou em casa sozinho, eu posso chorar mesmo, babirranho e chorar a sério, né? Tenho que estar a lembrar-me, já podes chorar, cara, vá lá, chora. E a outra parte mais difícil é eu conseguir
realmente manter a liberdade depois de que aprendes que não basta só viajar. Para viajar, precisas ter meios de subsistência, precisas ter uma carta convite, precisas ter um visto, precisas ter um alojamento, precisas de ter todas essas outras burocracias que, de facto, depois, quando fui confrontado com essa ideia, né, que não são todas as pessoas, não são todos os corpos possibilitados de circular o mundo com essa liberdade que eu, de alguma forma, tive, até deixar de ter, essa é outra parte que, para mim, foi dura, né? Eu estou em Portugal há 11 anos, mas 8 desses 11 anos estive ilegal, justamente porque não conseguia obter a residência para estar a morar em Portugal, ou para ser livre de viajar e de ir para onde eu quero, né? Livre de circular. E essa foi outra realidade que foi assim muito dura quando eu cheguei. Afinal, não é só pensar num país e ir, né? O país tem que querer me receber e o país só me quer receber se eu tenho como ficar. Que parece justo, mas às vezes é um pouco mais complexo do que isso. Não basta eu ter as condições para ir, né? Existem outras escolhas que são feitas. E essa é outra parte dura também, que foi assim, de estar longe, porque traz sempre aquela ideia do. Se calhar é melhor voltar para casa. Se calhar é melhor voltar para Você já casa. pensou em voltar para casa? Todos os anos. Todos os anos eu penso em voltar para casa. Só que neste momento eu também já sou um estranho em casa. E são muitos anos. E já me aconteceu também romantizar muito esse lugar de casa, de voltar para casa. Lembro que nos primeiros anos eu ia muitas vezes a Angola, de férias, mas depois houve ali uma fase, principalmente quando mudei para a América do Norte, em Nova Iorque e para o Canadá, são países mais longínquos, os bilhetes de passagem são mais caros, então já não dá para ir todo o ano, ou 2 vezes ao ano, como fazia antes, que era ir sempre ao Natal e durante o verão. E aí foi quando comecei a ir menos. Eu fiquei uma temporada para ir de uns 8 anos sem voltar para Angola. E quando fui, eu era um estrangeiro no meu país, né? E de certa forma isso ficou impresso em mim, que muitas das coisas que eu queria falar e quando estamos muito tempo fora, depois também chegamos a casa e achamos que podemos criticar de que forma é que a casa foi gerida e de como é que, né? Quem pintou essas paredes, né? Porque é que aquele sofá está ali, né? Porque é que aquela louça não foi lavada, né? E isto, claro, numa linguagem figurativa do que era Angola e essa governação para mim no momento, e não foi fácil também. Eu sempre gostei muito da ideia de conhecer o mundo, né? De viajar para muitos sítios. Eu cresci com o meu padrinho é piloto e ele era, na verdade, Mário Bravo, faleceu. E acho que essa ideia de viajar permanentemente foi, né, cresceu comigo desde muito cedo e sempre gostei da ideia de conhecer essa diversidade de culturas, tradições, vários países. Né? Uma das brincadeiras que nós fazemos em casa com ele, piloto, era perguntarmos as capitais do mundo. Então era eu e o filho dele, o marido, que é o meu irmão espiritual, e essa era a brincadeira que nós fazíamos quando chegassem visitas a casa, que era punhamos no meio de uma roda e eram as pessoas à nossa volta a perguntar capital, capital, e nós respondemos. E acho que isso imprimiu algo em mim dessa vontade de querer conhecer o mundo. Mas isso só muito mais tarde, já com quase 30 anos, foi quando eu já estava a viver, já tinha vivido em Nova Iorque com 11 anos e estive doente com cancro. Portanto, aqui o cancro serve um pouco como de marcador de uma mudança de vida, porque eu tinha estado nos Estados Unidos muito tempo, em caça do sonho americano e de uma ideia de sonho americano que eu achava que era possível para mim. E quando eu adoeço a segunda vez com cancro, eu penso que se calhar é a altura de abandonar aquela cidade, porque claramente estava a começar a adoecer, né? Nova Iorque é uma cidade que demanda muito. E nessa altura eu comprei um bilhete de passagem que havia na altura, não sei se ainda existe, que chamava-se Do One. Era um bilhete que dava a oportunidade de viajar para vários países. Compravas um único bilhete e depois ias para vários sítios. Que também isto não é uma verdade totalitária, porque eu esqueci, eu posso ir para vários sítios, mas eu não sou americano, ou seja, o meu passaporte era um branco, eu precisava de vistos para poder entrar para esses sítios. E então essa viagem estendeu-se
por muito tempo, porque não bastava sair de Nova Iorque para viajar, eu tinha de ir a Angola pedir os vistos para ir para a Tailândia, para ir para a Indonésia, para ir, e para pedir o visto para a Tailândia, para a Indonésia, que em Angola não existem consulados dessas embaixadas, eu tinha de ir até a África do Sul, porque a África do Sul era o país mais próximo com uma legislação parecida. Então eu tinha de pedir um visto para ir para a África do Sul, para pedir vistos para ir para a Ásia. Mas acho que foi o melhor que fiz, na verdade. Foi ter saído de 11 anos de Nova Iorque, uma cidade que me consumia e que durante os primeiros anos eu também achava que não queria, não queria sair de lá para lado nenhum, que aquela era a minha cidade, que é uma cidade que me deu muito mesmo, como ser humano, como pessoa, né? A minha formação académica, eu ter-me tornado artista cênico, ator, é tudo graças a Nova Iorque. E depois chegou aquele momento da exaustão, do cansaço, de, ok, mas agora estive aqui 11 anos, para onde é que eu vou? Né? Não só a ideia de querer conhecer novos espaços, mas também que sítio é que eu não sabia que sítio é que seria a minha próxima casa, o meu próximo lugar para ficar. Né? Achava que Portugal podia ser Lisboa, porque eu nasci em Lisboa, apesar de não ser português, porque Portugal só dá nacionalidade consanguínea, portanto, como sou filho de dois estrangeiros, o meu nascimento é considerado um acidente com base na Lei de 81, que retirou a possibilidade de quem nasce em território português é português. Pronto, essa lei também já foi alterada, mas nunca foi alterada retroativamente. Né? Foi alterada agora em 2022, 2023, em que quem nasce em Portugal, se for filho de imigrantes que já estão a morar há mais de um ano legalmente, a pessoa, a criança nasce portuguesa, mas se não, se os pais estiverem ilegais ou se não tiverem tempo suficiente, continua a ser a mesma. Estes condicionamentos burocráticos de sempre. Então eu considerava muito mudar-me para Lisboa, mas não tinha certeza e acho que as minhas viagens também foram muito impulsionadas por essa vontade de querer conhecer o mundo o suficiente para poder perceber se a minha casa era mesmo Lisboa, se era um outro sítio. Por exemplo, eu fui para Cape Town, na África do Sul, só para apanhar os vistos para ir para a Indonésia e para a Tailândia. E era suposto ser um processo de 7 a 10 dias. Eu fiquei lá 3 meses porque eu amei Cape Town e não queria sair de Cape Town e apanhei Cape Town no verão, conheci gente fantástica, agenciei-me em Cape Town, participei numa série em Cape Town, então de repente era, se calhar isto é um presente do universo. Se calhar não tenho que estar aqui cismado com a ideia de ir para a Indonésia, para a Tailândia, porque Cape Town. Mas depois também, né? A pessoa depois pensa, não, pá, agora estou tanto trabalho. Agora a felicidade implica muitas coisas. Eu vou dizer que neste momento estou muito contente. Hoje é um dia feliz para mim. Hoje é um dia feliz para mim. Acho que estou numa situação ótima. Tive ótimas notícias. Estou aqui com vocês. Hoje é um dia feliz. Acho que mastiguei muito Lisboa já. E já conheço muito. E em alguns aspectos da minha vida acho que já bati num teto. E isso me preocupa um bocadinho porque acho que nós, como seres humanos, precisamos de estímulos e precisamos de ter essa motivação para fazer mais e melhor. E aqui, como tive 8 anos ilegal e faço parte de uma indústria que é pequena e há uma série de condicionamentos à volta do ser artista e ser preto e ser queer e todas essas coisas, acho que a dada altura eu fui meio que, não vou dizer conformado porque não sou uma pessoa conformada, mas acho que adotei a ética de eu não me vou sacrificar. Sabes? Acho que não vale a pena sacrificar-me para aquilo que eu percebo que a indústria ou a vida em Lisboa tem para me oferecer. E há uma parte de mim que rejeita isso também, porque eu quero mais, né? Todos queremos mais e queremos fazer mais e tal. Mas a outra que está muito confortável nesse lugar de a minha casinha, os meus amigos, na graça, uma vida confortável, quieta, não preciso de ir a todo lado, não preciso de estar com toda a gente. Já estou muito assim, já estou muito a entrar para aquela fase de meia-idade, sabes? De querer dormir às 10 da manhã, acordar às 7, meditar, garantir que vou ao ginásio, que como bem. Estou muito nessa fase.
Eu gosto muito da palavra estímulo, que eu acho que é muito importante mantermos estimulados e procurar isso independentemente do que estiver a acontecer no momento ou dos nossos condicionamentos. Eu gosto muito dessa ideia que mesmo às vezes ficcionando, usar a ficção como alibi para combater as fricções que temos na vida, né? Aquela coisa do que aquela frase famosa que alegaram ou que deram a Andy Warhol, que fake it until you make it. E eu acho que muitas vezes quando viajamos, quando imigramos, há muita coisa que parece que fica mais distante ainda de nós, né? Porque eu sempre achei que chegava a Portugal e seria português, por exemplo, porque tinha nascido aqui. E só depois de estar aqui 3 ou 4 anos é que aprendi que não, não é assim, não é nasceste e és e tal, ao menos não aqui. E lembro-me que isso, de início, foi um choque muito grande, porque foi essa falta de pertença, né? Que eu achava que eu cresci com os meus pais dizer, o Paulinho nasceu em Lisboa, o Paulinho é português, né? E de repente tu tomas algo como teu, quando chegas ao sítio, e diz, o sistema do sítio, né? Ou seja, o sítio adora. O sistema do sítio diz, não és daqui, né? E todas as contingências que isso gera na vida de uma pessoa, que de repente não podes ter aquele trabalho que queres, tens um planeamento ou uma ideia do que é que será a tua vida e de repente tens só que estar a circular e a contornar as coisas para ir fazendo aquilo que é possível enquanto podes fazer, isso pode ser muito exaustivo e pode levar a pessoas a sítios de doença mesmo, de depressão, de falta de motivação. Então, uma coisa que eu sempre tentei, apesar das dificuldades, é manter-me estimulado. Eu acho que o estímulo é muito necessário. Isso tanto pode ser ler, como ir à academia todos os dias, como fazer yoga, como meditar, como ter a certeza de que vou contactar aqueles amigos ao menos uma vez por mês ou uma vez por semana, que me fazem bem e que me vão dar aquele fogo e aquele oxigênio que eu preciso para não me perder, para não perder o meu centro. Então acho que o estímulo é muito necessário estarmos estimulados nesse processo de migrar e perceber que às vezes estamos obstinados com as coisas, mas se calhar não é por ali, né? Que temos que manter sempre uma visão periférica, panorâmica, saber qual é o nosso objetivo, mas deixar que as outras coisas também aconteçam, porque senão, e falei isso de experiência própria, né? Muitas vezes o caminho era um, ou o destino era um, ficamos, né? Gostamos muito de acreditar nessa coisa do destino, mas o destino na verdade vai-se fazendo durante o percurso, né? Todas as paragens do percurso são destino, não é verdade? Oh. Eu gosto sempre de dar os dois lados, né? Sou um pouco dicotómico nessa ideia de... É difícil, também. É difícil a escolha de sair de casa, deixar coisas para trás, deixar as pessoas que amamos, por uma ideia que às vezes não se concretiza, né? Hoje eu tenho a sorte de poder olhar para trás e pensar que tudo aquilo que o Paulinho, de 12 anos, ao sair de Angola, queria fazer, fez, né? Porque estou com 43 anos e estou em Portugal e trabalho em televisão, em teatro, em cinema, em rádio, tenho um programa de rádio, já fiz muitos espetáculos, já trabalhei para não sei quantas companhias, muitas companhias de teatro nacionais, já trabalhei com todos os canais de televisão, já escrevi para a televisão, então há um lado dessa criança interior que já se sente bastante satisfeito porque de facto Portugal facilitou não, mas deu uma oportunidade de fazer essas coisas todas. Então sou muito, muito grato por isso. E se calhar a segunda palavra seria gratidão. Acho que é também importante sabermos reconhecer aquilo que estamos a receber e, e eu digo sempre que temos o que merecemos, no sentido de que mesmo quando as coisas não correm bem, é porque nós precisamos que elas não corram bem para aprendermos melhor, né? Então acho que para mim isso se tornou basicamente uma dinâmica muito fácil de conseguir lidar com a minha própria vida. Sim, hoje foi dia feliz em Portugal.